Depois de um dia muito triste e difícil, quando Jesus foi crucificado e entregou sua vida por amor a todas as pessoas do mundo, o céu escureceu e até a terra tremeu. As pessoas estavam assustadas. Os discípulos de Jesus estavam com o coração partido. Parecia que tudo havia acabado. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Mas, mesmo em meio à tristeza, dois homens muito especiais decidiram fazer algo bonito e respeitoso por Jesus. O nome deles era José de Arimateia e Nicodemos. Eles não eram como os outros discípulos, que andavam com Jesus o tempo todo, mas também acreditavam nele e o amavam com sinceridade. E agora, depois de verem tudo o que tinha acontecido, sabiam que não podiam deixá-lo sem um sepultamento digno. Com muita coragem, José foi até Pilatos, o governador, e pediu permissão para retirar o corpo de Jesus da cruz. Isso era algo arriscado de se fazer, porque muita gente ainda estava contra Jesus. Mas José não se importou com o perigo. Ele queria cuidar do corpo do seu mestre com amor. Pilatos, depois de confirmar que Jesus estava realmente morto, autorizou. Então José e Nicodemos foram até o monte onde Jesus havia sido crucificado. Lá estava o corpo, ainda pregado na cruz. Eles o retiraram com cuidado, como se estivessem cuidando de um tesouro precioso. Nicodemos levou cerca de 100 libras, mais de 30 quilos, de uma mistura de mirra e aloés, perfumes muito usados naquela época para preparar o corpo de alguém querido que havia morrido. Com todo cuidado e carinho, eles enrolaram o corpo de Jesus em faixas de linho limpas, seguindo os costumes dos judeus. A cada movimento, eles lembravam dos ensinamentos de Jesus, da sua bondade, dos milagres, dos abraços e do amor que ele demonstrou por todos. José tinha um túmulo novinho em folha, que ele havia preparado para si mesmo, mas agora, ele queria dá-lo para Jesus. Esse túmulo ficava num jardim, pertinho do lugar onde Jesus foi crucificado. Era escavado na pedra, como uma pequena caverna. Um lugar silencioso, cercado por árvores e flores, onde o som do vento batia nas folhas e os passarinhos ainda cantavam baixinho, mesmo naquele momento de dor. Ao entardecer, o céu ficou com cores alaranjadas e douradas. As sombras começaram a se alongar no chão e o ar estava fresco. José e Nicodemos colocaram o corpo de Jesus lá dentro com todo o respeito. E para fechar o túmulo, rolaram uma grande pedra redonda na frente da entrada. Era tão pesada que precisava de várias pessoas para movê-la. Lentamente, o jardim foi ficando em silêncio. Era como se toda a natureza estivesse quietinha, chorando em silêncio com o coração apertado. Mas algo incrível estava prestes a acontecer. Aquela história ainda não tinha terminado. Era o primeiro dia da semana, bem cedinho, quando ainda estava escuro e as primeiras luzinhas do sol começavam a brilhar no céu. A cidade ainda dormia, os galos cantavam ao longe e um vento suave soprava entre as casas e árvores. Enquanto todos descansavam, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé já estavam de pé. Elas eram amigas e seguidoras de Jesus e amavam muito o Mestre. Mesmo com o coração cheio de tristeza, elas decidiram fazer algo muito bonito: levar especiarias perfumadas para cuidar do corpo de Jesus. Naquela época, as pessoas usavam perfumes especiais para ungir os corpos daqueles que haviam partido, como forma de demonstrar carinho e respeito. E aquelas mulheres queriam fazer isso com amor, mesmo com os olhos ainda molhados de tanto chorar. Elas prepararam os frascos com mirra e outros perfumes doces, colocaram seus mantos sobre os ombros e saíram andando pelas ruas de pedra, que ainda estavam frias do orvalho da madrugada. À medida que caminhavam, os raios dourados do sol começavam a aparecer por trás das colinas. Enquanto andavam, conversavam baixinho, com o coração apertado. Quem vai rolar a pedra para nós?
Perguntaram preocupadas. Aquela pedra é muito pesada. Será que alguém vai nos ajudar? Mesmo com dúvidas e sem saber o que iriam encontrar, elas continuaram caminhando. Elas queriam demonstrar amor por Jesus, mesmo em meio à tristeza. As sandálias faziam barulhinho nas pedrinhas do chão, e seus passos eram rápidos, mas seus pensamentos estavam lentos, confusos. Será que Jesus ainda está lá? Será que teremos tempo de fazer tudo direito? Pensavam. Mal sabiam elas que algo extraordinário já havia acontecido. Enquanto o céu clareava e os passarinhos cantavam mais forte, um grande milagre já estava em movimento. A pedra do túmulo havia sido removida e o túmulo estava vazio. Aquelas mulheres, tão corajosas e fiéis, estavam prestes a viver o momento mais surpreendente e maravilhoso de toda a história. O mundo ainda estava quieto, mas algo glorioso estava prestes a ser revelado. Jesus não estava mais ali. Ele havia vencido a morte, mas elas ainda não sabiam disso. Estavam apenas seguindo com amor, com saudade no coração, sem imaginar que suas lágrimas de tristeza logo se transformariam em lágrimas de alegria. Enquanto o céu já brilhava com os primeiros raios do sol e o canto dos passarinhos enchia o ar, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé e outras mulheres chegavam ao jardim onde Jesus havia sido sepultado. O lugar era calmo e cheio de plantas verdes, flores perfumadas e árvores que balançavam com a brisa suave da manhã. O túmulo de Jesus ficava ali, cavado na rocha, com uma enorme pedra redonda na entrada pesada demais para uma pessoa sozinha mover. Mas, quando elas se aproximaram, levaram um grande susto. A pedra não estava mais no lugar. Ela tinha sido removida, rolada para o lado. O que aconteceu aqui? Perguntaram assustadas umas para as outras. Quem mexeu na pedra? Será que roubaram o corpo de Jesus? Com o coração batendo forte, elas correram até a entrada do túmulo, e quando olharam para dentro, viram que ele estava vazio. As faixas de linho estavam lá, mas o corpo de Jesus não estava. De repente, um clarão de luz iluminou tudo ao redor. As mulheres se cobriram com os braços, piscando os olhos para tentar enxergar o que estava acontecendo. Um anjo apareceu, bem ali diante delas. Ele estava vestido de branco, e sua roupa brilhava como o sol do meio-dia. Seu rosto era cheio de paz e sua presença era poderosa e suave ao mesmo tempo. As mulheres caíram com o rosto no chão, cheias de respeito e temor. Mas o anjo logo disse com uma voz forte e tranquila: "Não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito." As palavras do anjo ecoaram dentro do coração delas como um trovão de alegria. Ressuscitou. Ele vive? Perguntavam, com os olhos arregalados e a respiração presa. Sim, continuou o anjo, com um sorriso cheio de luz. Venham e vejam o lugar onde ele estava deitado. Agora vão depressa e contem aos discípulos que Jesus está vivo e vai encontrá-los. As mulheres olhavam para o túmulo vazio, para as faixas no chão e para o anjo resplandecente. Era verdade, Jesus estava vivo. Elas estavam maravilhadas. Era como se o mundo inteiro tivesse mudado. Seus corações, que antes estavam cheios de tristeza e lágrimas, agora estavam cheios de esperança e alegria. Era tanta emoção que elas mal conseguiam falar. Mas sabiam que precisavam correr e contar essa notícia maravilhosa. Jesus, o Salvador, venceu a morte. Ele ressuscitou. Tudo aquilo que ele tinha prometido era real. O céu estava em festa. E o coração das mulheres também. As mulheres estavam com o coração acelerado. Tinham acabado de ver um anjo brilhante que disse algo inacreditável: Jesus havia ressuscitado. Elas olharam de novo para o túmulo vazio, sem saber se choravam, riam ou gritavam de alegria. Então, com as mãos apertando os potes de perfume, elas correram pelo jardim, apressadas para contar aos discípulos. Mas algo ainda mais maravilhoso estava prestes a acontecer. Enquanto caminhavam, cheias de emoção, de repente, alguém apareceu no caminho. Era um homem, mas não era qualquer
Homem, ele estava em pé, sorrindo, com um olhar cheio de amor, e disse com uma voz suave e poderosa: Salve! As mulheres pararam imediatamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Elas olharam bem, e então perceberam: é ele, é Jesus. Jesus está vivo. Era o próprio Jesus, em pé bem na frente delas, ressuscitado, brilhando com uma luz especial, com o mesmo sorriso gentil, os mesmos olhos bondosos. Mas agora, vitorioso, como o Rei da vida. Elas correram até ele, se ajoelharam e abraçaram seus pés, adorando com o coração cheio de gratidão. Não era um sonho, não era imaginação, era real. Jesus olhou para elas com ternura e disse: Não tenham medo. Vão e contem aos meus irmãos que me verão em breve na Galileia. Aquelas palavras foram como um presente precioso. As mulheres estavam entre as primeiras pessoas do mundo a ver Jesus depois da ressurreição. Que alegria, que honra! Elas não conseguiram conter as lágrimas. Mas agora eram lágrimas de felicidade, lágrimas de quem viu o impossível acontecer. Jesus, que havia sido crucificado, agora estava vivo, sorrindo, caminhando, falando, com o coração pulando de alegria. Elas se levantaram e correram ainda mais rápido. Precisavam contar para todos. Precisavam espalhar a boa notícia: Jesus venceu a morte. Jesus está vivo. Jesus voltou como prometeu. E assim, com os pés ligeiros e os olhos brilhando, aquelas mulheres se tornaram as primeiras mensageiras da ressurreição, levando ao mundo a maior notícia de todos os tempos. Depois que Jesus apareceu às mulheres no jardim, a notícia de que ele estava vivo começou a se espalhar como vento. Mas os discípulos ainda estavam assustados, muito assustados. Eles tinham visto Jesus morrer na cruz e agora se escondiam em uma sala trancada, com medo dos soldados. Era noite. A porta estava fechada. Tudo estava em silêncio. Os discípulos cochichavam, sem saber se era verdade que Jesus tinha ressuscitado. E então, de repente, sem abrir a porta, Jesus apareceu ali, bem no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele com um sorriso cheio de amor. Os discípulos arregalaram os olhos, sem acreditar. Era Jesus. Ele estava mesmo ali. Mas como ele entrou, como ele estava vivo. Jesus deu alguns passos à frente e mostrou suas mãos e seu lado, onde haviam sido os cravos e a lança. Olhem, sou eu, disse ele, com uma voz suave. Podem tocar. Vejam que não sou um fantasma. Eles se aproximaram com cuidado, tocaram suas mãos, viram as marcas e ficaram maravilhados. Era verdade. Jesus tinha vencido a morte. Mais tarde, Jesus apareceu também para Tomé, que não estava com os outros naquele dia. Tomé havia dito: só acreditarei se eu mesmo tocar nas feridas. E sabe o que Jesus fez? Ele voltou só, por causa de Tomé. Tome, toque aqui. Veja com seus próprios olhos, disse Jesus com paciência. Tomé caiu de joelhos e exclamou: Meu Senhor e meu Deus! Depois de alguns dias, os discípulos estavam pescando perto do mar da Galileia, quando viram um homem na praia. Ele acenava e dizia: Lancem a rede do outro lado. Eles obedeceram e, de repente, pegaram tantos peixes que quase não conseguiam puxar. Foi então que João disse: É o Senhor. Pedro, tão emocionado, mergulhou no mar e nadou até Jesus. E sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava assando peixe numa fogueira, esperando por eles com café da manhã pronto, sentados juntos à beira do mar, comendo peixe quentinho. Eles ouviram palavras que jamais esqueceriam. Jesus olhou para eles e disse: Vão por todo o mundo. Ensinem a todos o que eu ensinei a vocês. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a grande missão que Jesus deu aos seus amigos: espalhar o amor, a verdade e a esperança por toda a terra. E então, chegou o dia em que Jesus se despediu. Ele levou os discípulos até um monte, enquanto falava com eles, foi sendo elevado ao céu diante dos seus olhos. 2 anjos apareceram e disseram: Por que estão olhando para o céu? Jesus voltará do mesmo jeito que o viram subir.
E assim, com os corações cheios de fé e alegria, os discípulos voltaram para Jerusalém, prontos para contar ao mundo inteiro: Jesus está vivo. Ele venceu a morte, e ele nos deu uma missão de amor.